Muito gostoso quando a gente pode louvar e adorar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor com liberdade, com entusiasmo, com um grupo tão bacana aqui cantando junto, dirigidos pelo grupo que aqui estava aqui em cima, mas cantando juntos e adorando esse Deus vivo e verdadeiro. Antes de lermos as Escrituras, esse tem sido uma conferência abençoadora. A gente tem podido adorar a Deus e ouvir e cantar a sua palavra, e ouvir a sua palavra aos nossos corações. Ontem à noite, hoje nas oficinas à tarde, agora à noite, nós temos o privilégio de nos debruçar diante do Senhor. A imagem escolhida para a estampa, né, da nossa conferência, né, mostra essa figura de Michelangelo, né? Essa figura ela está estampada no teto da Capela Sistina, um templo enorme, em estilo da Renascença, quase que uma imitação ali do que seria o Templo de Salomão, numa dimensão absurda, e aqui retrata a criação. A criação. Deus, no seu ato de criar ali Adão. Há muitas teorias sobre esses dedos que não se tocam, né? O ponto central, tratando-se da criação, é que parte de Deus, a ação de criar o homem não tem vida, e por isso Deus estica o seu dedo a tocar o homem, né? Há alguns que dizem, não, o Deus está sempre estendido, aí o homem, quando ele quiser, então no seu livre-arbítrio, pode esticar o seu dedinho ali, tocar e se conectar com Deus. O fato é que Deus é sempre quem toma a iniciativa de nos reconciliar com Ele, estando nós mortos, sem vida, em nossos pecados. Ele nos dirige os caminhos, até mesmo depois da queda, Deus estende a sua mão com graça para nos alcançar. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Pregar no capítulo 3 de Gênesis aqui na igreja é sempre um desafio para mim. Eu acho que eu já preguei mais do que versículos tem nesse capítulo. Mas eu vou tentar aqui trazer uma abordagem que conecte com aquilo que a gente está aprendendo aqui na nossa conferência. Então, Gênesis capítulo 3, verso 8. Eu queria que pudéssemos ler juntos essa frase, nesse verso. Diz assim: quando ouviram a voz... A gente pode ler juntos? Juntos é todo mundo. Tá, juntos. Vamos tentar mais uma vez? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Até aqui. Vamos orar, vamos pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia de mim, que a minha indignidade não comprometa a pureza da palavra do Senhor. E que Ele tenha misericórdia de cada um aqui, que possa apreender a sua palavra em seus corações. Vamos fechar nossos olhos diante do Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo sobre todas as coisas, Tu és Senhor, e não há outro. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, não há nada que possa se comparar com o Teu poder. Nós podemos olhar para os montes, para os governos, para as autoridades, e lá não virá o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que não cochila nem dorme. Nossa vida está toda inteira, aberta, transparente a Ti, Senhor. Antes mesmo que a palavra nos venha à boca, o Senhor já a conhece toda. O Senhor sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos. Esse conhecimento é maravilhoso demais para nós. Não podemos alcançá-lo, compreendê-lo. O Senhor soberanamente nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Não podemos compreender esse amor. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Nos fez um povo, uma nação santa, de propriedade exclusiva do Senhor, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem misericórdia de nós, Senhor, que somos impuros e vivemos no meio de um povo de impuros lábios. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que aqui, nesse momento, na pregação da Tua palavra, na exposição das Escrituras, que seja a Tua boca falando aos nossos corações, porque só assim nos interessa. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha.
Assim, Senhor, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que nós não tememos o pecado que desagrada a Deus, mais do que nós tememos os homens que nos levam a pecar? Porque os nossos sentimentos, eles são tão sensíveis às circunstâncias das nossas vidas, quando deveriam estar firmados na esperança da graça futura, na glória eterna dos céus. Porque o nosso coração, então, é tão volúvel, tão líquido, parafraseando o Bauman, sobre o amor dessa geração. E nós, então, sucumbimos ou somos exaltados de acordo com as circunstâncias que nos rodeiam. E, então, as nossas emoções, elas não passam de respostas a pequenos afagos. Diante de uma geração perversa que não conhece o Senhor da glória e nem tem a mesma expectativa de uma eternidade na presença do Senhor. Nós não temos, muitas vezes, coragem para enfrentar dias maus, revestidos da armadura do Senhor, como Paulo escreve aos Coríntios, que deveríamos então ter, para anular os sofismas, para destruir as fortalezas do conhecimento dessa geração, que se levanta contra a palavra do Senhor, tentando arruinar aquilo que deveria ser o fundamento de nossas vidas, desconstruindo a verdade absoluta do Senhor, tentando então introduzir conhecimentos mundanos, corruptos, pervertidos, no meio da igreja. Assim, o secularismo começa a tomar conta do coração da igreja, que cada vez mais quer se parecer com o mundo para ser aceita por um mundo perdido, em vez de se mostrar como uma contracultura a essa geração perdida, em vez de se mostrar como um luzeiro, como um sal, em um mundo perdido. Entre nossos problemas, que parecem sempre maiores do que os dos outros, o medo e a ansiedade, elas sempre ocupam um lugar de destaque, porque os nossos olhos estão muito mais fitos nas coisas dessa terra, nos planos e sonhos que temos em relação à nossa vida nesta terra, e muito menos firmados e conscientes de que a nossa vida, ela é vivida diante do Senhor. Corandeu, uma vida vivida diante do Senhor. E isso deveria abraçar cada área das nossas vidas. Não é algo que diz respeito à nossa religião dominical, ou em conferências, em momentos especiais, mas é algo que diz respeito a cada aspecto das nossas vidas, cada relacionamento, cada palavra que sai da nossa boca, cada compromisso que firmamos, cada sonho que fazemos, deve ser então vivido diante do Senhor, realizado diante do Senhor. A nossa espiritualidade, como vimos ontem, deve ser moldada pela consciência de que Deus é um Deus de perto e não de longe, sempre presente. Como diz o salmista no Salmo 121, como a sombra à nossa direita, não tem nada tão ligado a nós do que a nossa sombra. Nós somos aqueles que deveriam viver de acordo com a palavra do Senhor, com intrepidez e coragem. Mas nós muitas vezes parecemos mais com o leão covarde, personagem da Terra de Oz. Quem conhece a fábula de Frank Baum, um escritor americano que escreve um livro chamado Macho de Oz, vai lembrar de um leão covarde, que então encontra com Dorothy, e os dois viajam juntos pela terra, junto com um homem de lata que queria ter um coração, junto com um espantalho. Mas aquele leão covarde, ele não se aceitava, ele não entendia como ele, sendo um leão, era tão medroso diante das circunstâncias. E eles cedem até encontrar com o macho de Oz, que promete atender o pedido do leão, e dar a ele coragem, se eles pudessem então destruir, vencer a fada má do oeste, ao longo da história. O leão realiza várias ações corajosas para proteger os seus amigos. Ele demonstra que ele possui a coragem que acreditava não ter. E o macho então vai lembrar dele disso, quando ele vai cobrar então, o macho, cadê a minha coragem que você prometeu, já no final do escrito? O macho vai mostrar para ele como ele foi corajoso em todo o caminho, ao se revelar que não era nada de mágico, apenas um homem por trás da cortina.
A lição por trás dessa jornada é que a coragem, ela não é necessariamente a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar do medo, de encontrar confiança, ainda que o contexto seja desfavorável. Ainda que o chão pareça não estar debaixo dos nossos pés, nós nos apegarmos àquilo que era absoluto para as nossas vidas, sabendo que, ainda que os montes se transtornem no seio dos mares. Lembra do Salmo 46? Há um rio que vem do trono, na cidade de Deus. Esse Deus é poderoso. Não há nada nesse mundo que possa ser comparado com esse Deus maravilhoso. Há sim um medo preservador. Um medo que nos impede de pecar, um medo que é necessário ao homem, que foi plantado em nossa natureza, a lei do Senhor gravada em nossos corações, que nos constrange, que nos dá uma dimensão de certo e errado, e então nos dirige a uma vida distante de alguns possíveis erros que poderiam ser cometidos se não tivéssemos medo. Ele nos faz discernir, ele nos faz temer de modo que nos leve a evitar caminhos que venham a nos pôr em risco, mas há contudo, e não há nada que deveríamos ter mais medo do que o nosso próprio coração. Somos homens inconstantes, somos homens vacilantes, negligentes em lutar contra um inimigo íntimo, sutil, chamado coração. É do coração que brotam os medos pecaminosos. É do coração, portanto, de cada coração humano, que surge o medo pecaminoso que procede da nossa incredulidade, de não confiarmos que Deus é o que Ele prometeu ser na sua palavra. A incredulidade na suficiência de Deus, ela domina os nossos corações, ela provoca em nós um medo pecaminoso que nos afasta de Deus, que nos dirige para longe de Deus. Como alguém que acaba de acordar e quer evitar a luz, então apaga as luzes e fecha a janela, porque não quer ser incomodado com a luz do dia. Prefere estar na escuridão. Essa é a direção para onde o medo pecaminoso nos empurra, para onde nossos corações e mentes são dirigidos, e nós então deixarmos de lutar contra esse inimigo que está dentro de nós, que reflete ainda uma natureza em transformação, mas carrega as inconstâncias do velho homem, que volta aos velhos ídolos. Então surgem os ídolos do coração. Esses ídolos são as motivações por trás do nosso comportamento pecaminoso, é aquilo que nos dirige ao desejo de pecar, ao desejo pelo pecado, satisfazer algo, satisfazer a nós mesmos, satisfazer ao outro, e então eu considero pecar para encontrar o favor do ídolo que eu levantei no meu coração, contra o conhecimento do Senhor, contra a autoridade do Senhor, e então eu temo mais a este ídolo do que temo ao Senhor, porque parece que se o meu pecado não se tornar público, não é pecado, eu vou levando, eu vou empurrando, vai acontecendo tudo bem, porque eu não temo o Senhor, mas eu temo o homem. Mas eu temo a opinião dos outros. Mas eu temo as minhas expectativas não satisfeitas. Os ídolos que levantamos no coração, eles se levantam contra nós. Nós tememos que Deus quebre a sua promessa, nós tememos que Ele não nos perdoe, nós tememos que as coisas não cooperem para o nosso bem, e então nós nos afastamos do Senhor, porque talvez Ele não seja o que Ele diz ser. E tentamos fazer a coisa do nosso jeito, pela força do nosso braço, conduzindo-nos como deuses. Lembram da proposta da serpente? Vocês serão como deuses. O medo pecaminoso, ele se revela no temor do homem. Homens podem ser cruéis. Homens podem nos machucar de diversas formas. Temê-lo, então, a ponto de destronarmos Deus de sua soberania, ou dirigirmos a nossa dependência, a nossa fidelidade, na direção, não do nosso Senhor, mas na direção do homem, na direção do outro, na direção da minha própria satisfação. É idolatria, é um medo pecaminoso, é um desejo de ser como Deus e se rebelar contra o Deus santo e soberano e não querer viver diante do Senhor, mas achar que é muito melhor, ou muito mais seguro, ou muito mais confiável viver segundo a inclinação do meu coração, viver do jeito
que eu quero do meu jeito, fazendo Deus a minha imagem, moldando Deus na minha caixinha do que eu acho que Ele deveria ser, e não segundo o que a palavra de Deus me revela. Eu rejeito a palavra para adotar o meu próprio Deus, a minha própria imagem. É o mesmo que temer criaturas acorrentadas, como se elas estivessem soltas. O Deus soberano, Ele continua soberano. O Deus soberano continua assentado no seu alto e sublime trono. Quem já leu O Peregrino, John Bunyan? Não podia faltar. Tem um trecho, depois que ele está subindo no monte, ele descansa no Caramanchão, conta Bunyan. Cristão, quem não conhece o livro, conta a trajetória de cristão, que descobrindo que morava na cidade da destruição, ele pega então seu pergaminho, a chave da promessa, e segue o seu caminho para a cidade celestial. Passa por uma série de dificuldades que refletem a nossa vida cristã. E aqui, nesse momento que eu quero trazer para vocês, ele está subindo no morro, cansado, encontra lá um lugar de descanso. Lá em casa tem umas 5 versões do Peregrino. A última que eu li para os meninos é o Peregrino mangá. É todo desenhado no estilo mangá. E o Caramanchão não é Caramanchão, é uma varanda linda, assim. Ele para lá para descansar, descansa à noite. Mas o mesmo sentido do Caramanchão. Talvez a maioria nem saiba de um Caramanchão aqui. Mas a varanda, né, grande, espaçosa, vocês sabem o que é. Ele descansa lá e depois ele segue a sua jornada e ele chega ao lugar, um lugar que parece um castelo chamado Belo. E quando ele está chegando perto, diz o texto, chegando no cume do morro, ele encontra receoso e desconfiança, que estavam voltando assustados, com medo, por terem encontrado leões no caminho. Mas isso não o impediu de seguir o seu caminho. O cristão vai adiante. Para encontrar consolo, foi ler o rolo, mas não o achou. Muito arrependido, se lembrou de ter dormido e pediu perdão. Com muita tristeza, fez seu caminho de volta a buscar o rolo com um tremor. E pressa, pegou o rolo, quando por providência divina achou e o guardou. Agradeceu a Deus por dirigir os seus olhos até o rolo e retornou o seu caminho. Em seguida, ele avistou um palácio chamado Belo. Chegando perto, ele viu os leões. Receoso e desconfiado havia dito para eles, não vai para lá não, tem leão ali. Eles voltaram. O cristão viu os leões. Ele estava cogitando voltar, quando o porteiro viu e gritou, por que você está com tanto medo? Disse então o porteiro, os leões foram colocados para provar a fé dos que a têm e revelar os que não a têm. Então depois o cristão é avisado pelo porteiro que os leões na verdade estão acorrentados. E ele passa no meio dos leões e eles não podem machucá-lo. Os leões estão ali para provar a fé dos que a têm, mas também para revelar aqueles que não a têm. Desconfiar de que Deus não está diante de nós como Senhor, é colocá-lo diante de nós como juiz. Não crer em seu cuidado amoroso, um lugar onde buscar segurança em nossa própria incapacidade, mas antes confiar na nossa destreza para isso, nas nossas habilidades, no nosso conhecimento, não vai nos fazer suportar o perigo. Entraremos em desespero, paralisados por causa do medo pecaminoso. Nossas emoções se tornam escravas das circunstâncias, das inconstâncias dos nossos corações. Então vem a palavra de Gênesis 3:8 que nós lemos. Quero que você possa voltar teus olhos para o texto. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O primeiro pecado foi então concebido no coração do homem, dando nascimento à rebeldia contra Deus, à rejeição da sua palavra, porque Deus havia dito, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não pôs dúvida em sua palavra, Ele não deu qualquer margem para desconfiança, Ele foi claro em sua autoridade,
Ele foi claro do que era, do que se tratava a sua lei. Era uma questão de vida e morte, de obediência ou desobediência. E então o homem, vendo a mulher, no verso 6, do capítulo 3, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Vemos então um homem tentado, quando Satanás ataca a palavra do Senhor. Vemos um homem conduzido ali pela sutileza, pela a sagacidade da serpente, a desconsiderar o seu Criador, o Senhor de suas vidas, e então abraçar uma promessa que era carregada pelo pecado, de agir contra Deus, de não querer se portar diante do Senhor, antes de ser como o Senhor, de exaltar o seu coração. Não estavam então mais satisfeitos do Senhor. Nós cantamos ontem uma música que lembra a frase do Piper, né? Que Deus é mais glorificado em nós, quanto mais satisfeito nós somos nele. Nesse momento, Deus não estava sendo glorificado. O homem e a mulher decidiram agir contra Deus. Adão escolheu desafiar e desobedecer a Deus, crendo na promessa do pecado e na certeza da impunidade. É certo que não morrereis, disse a serpente. Talvez no primeiro momento ele comeu e disse: opa, peraí, realmente não morremos. Parece que não morremos, olha só, comi, estou vivo. Eles perderam a inocência, entraram no estado de culpa interior, sendo levados à vergonha, a esconderem-se de Deus, a fugirem do Criador. A partir desse ponto, meus irmãos, seus corpos, sua mente, todo o seu intelecto, toda a sua capacidade, criada por Deus como muito boa, começaram a morrer fisicamente, envelhecendo, deteriorando-se, e isso seria transmitido a todas as gerações futuras. Deus havia criado o homem à sua imagem, o homem caído criara então agora filhos à sua imagem caída a partir da mulher. Verso 5 do capítulo 6, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. A condição do homem caído é a condição de alguém totalmente depravado diante do Criador, incapaz de voltar-se para Deus, sem que Deus então não tome a iniciativa, sem que Deus não nos ame primeiro, para nos trazer de volta à sua presença, para nos trazer de volta a uma vida corandeu, diante do Senhor. Agora um sentimento de contaminação perturbava as suas consciências. A culpa manifestada pelo pecado, Deus agora se tornava algo temível, pavoroso. Imaginem, para o homem, o paraíso de Deus lhe pareceu um lugar medonho. A presença de Deus foi para ele um pavor em seus corações. Eles fugiram, se esconderam da presença do Senhor. Eles não queriam viver na presença do Senhor, porque sabiam, porque estavam envergonhados, porque o pecado que havia prometido muito, tinha entregue pouco. E agora eles estavam humilhados diante do Senhor. Deus não parecia para eles o Deus gracioso que vinha ter com eles na viração do dia. A vida diante de Deus não pareceu algo amoroso e fraterno como antes era. Agora eles estavam diante do juiz, que talvez pudesse vir cobrar a pena por causa do pecado. Por isso eles fogem. Olha ao redor, olhemos ao nosso redor, por toda parte há medo, por toda parte há inconstância, por toda parte há um coração vacilante, por toda parte há uma nuvem que turva o nosso entendimento, a clareza de enxergarmos além e vermos que Deus está nos amando e nos conduzindo, apesar das circunstâncias de nossas vidas, porque Ele continua sendo Deus. Esses medos moram em nossa ansiedade. Eles namoram com as nossas preocupações, eles produzem mais medos em nossas vidas. Eles estão ligados às lutas, ao estresse, à culpa, são parte da nossa rotina e se tornam maiores, tanto quanto mais longe estamos do Senhor. Sua raiva mostra seu medo de ser vencido, de ser fraco. Sua culpa e vergonha revelam seu medo de ser exposto, de ser julgado pelos outros.
O futuro é desconhecido, o passado parece que ninguém esquece. E as pessoas à sua volta continuam volúveis, flexíveis. Mas fica ainda pior quando nós desistimos de lutar. Fica ainda pior quando nossos medos passam a dominar o nosso coração e nós passamos a morar no lado escuro do nosso coração. Nós nos sujeitamos ao lado escuro do nosso coração e buscamos viver na escuridão, longe do Senhor, com medo do Senhor, com medo das pessoas, com medo do futuro, com medo do mundo à nossa volta. Vamos nos trancando e nos isolando cada vez mais. Medo de que não gostem de mim, que não me considerem como parte do grupo. O prazer de ser desejado é um impulso que move os nossos corações. Não ser considerado digno de atenção assombra as nossas vidas, porque a nossa vida é gerada, é movida pelos likes, pelos emojis. E não tê-los, parece que nós estamos sendo escanteados, deixados de lado. Não estão gostando de nós, então nós ficamos aflitos, com medo de perder a atenção das pessoas. O tesouro dos nossos relacionamentos, o tesouro dos nossos relacionamentos sociais é que gostem de nós. Nós queremos que gostem de nós. Nós queremos a ponto de muitas vezes considerar pecar para que gostem de nós. Nos sujeitar à opinião alheia para que gostem de nós. Para que sejamos então acolhidos, para que sejamos então agora fazendo parte do grupo, engajados por aqueles que nós admiramos. Gênesis 3, verso 5. Vai dizer a serpente, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus fez pessoas para se conectarem umas com as outras, livres de qualquer medo ou vergonha de rejeição. A maldição do pecado é que cria a inimizade, cria a desconexão do homem com Deus, a desconexão do homem com o seu próximo. Nós temos medo da rejeição, quando não gostam de nós, porque isso nos lembra dos nossos defeitos, que nos fazem não sermos aceitos. E nós então temos que lidar com as nossas imperfeições. Isso mexe com nossas emoções. Nós nos sentimos rejeitados porque não nos sentimos pertencentes. O inimigo de nossas almas vai investir tempo, energia para tirar os nossos olhos de Jesus e trazer os nossos olhos para nós mesmos, para o nosso próprio coração, mentindo que somos como Deus, com a capacidade de ter o controle de nossas vidas. Vamos nos voltando cada vez mais para nós e esquecendo de Deus, e esquecendo das promessas do Senhor. Nós temos medo porque esquecemos que fomos feitos para pertencer a Deus. E muitas vezes queremos pertencer mais ao grupo, ao outro, negando aquele que já somos como parte do Senhor. O medo de que não gostem de nós pode indicar que nós esquecemos do privilégio de sermos do Senhor, comprado por alto preço. Nós pertencemos ao Senhor. Nós não temos outra necessidade. Nós não temos outra necessidade de pertencermos. Nós pertencemos do único lugar em que para pertencer não depende de nós, mas do que Cristo fez por nós. Ninguém pode conquistar isso por si mesmo. Ninguém, por melhor que seja, por mais habilidade que seja, por mais influência que seja na sua geração, não pode conquistar o pertencer da família de Deus, se Cristo não morreu por sua vida. Nós pertencemos, se somos igreja. Nós pertencemos, se no tempo, na nossa história, houve um momento em que Deus clareou a nossa vida em relação ao modo como nós éramos conduzidos pelo nosso coração e nos deu uma viva esperança de uma vida diferente com o Senhor. Nós pertencemos já ao lugar mais maravilhoso que poderíamos pertencer, o que nos dá uma perspectiva de eternidade. E não uma vida centrada nas coisas desta terra, mas uma vida vivida diante do Senhor, com o qual nós moraremos eternamente. Devemos pertencer primeiro a Deus, antes de desejar a pertencer a qualquer pessoa, a qualquer grupo.
E depois vem o medo de não estar à altura das minhas próprias expectativas ou das expectativas dos outros, pior ainda. Nada faltava na vida do primeiro casal. Se pensarmos sobre a perspectiva de um homem criado à imagem de Deus, sem pecado, na pureza da criação, nada faltava. Tudo Deus lhes havia suprido. Não havia qualquer necessidade ao homem, tudo ele tinha, o Éden, os rios, as árvores, tudo conduzido e criado para que o homem pudesse governar diante do Senhor. Contudo, quando a serpente surgiu, ela sugeriu a Eva que havia algo que eles não tinham, algo que eles precisavam para serem felizes, além do que Deus lhes havia dado. Não é assim que o pecado faz conosco? Eu não sei se é com você, mas é assim comigo. Ele promete algo, ou ele me faz pensar que preciso de algo que Deus não me deu. Então ele promete algo por aquilo, olha só, você precisa disso, e isso vai te dar isso vai te levar para esse lugar. E você faz, poxa, realmente eu preciso disso, eu não consigo ser feliz mais sem isso. Parecia que estava tudo bem, parecia, mas olha, eu não sabia que tinha isso. E eu então começo a desejar. Então começa a moldar o meu coração. E aí a minha vida é moldada daquilo, e a minha linguagem só fala daquilo, eu só sei conversar sobre aquilo, porque aquele desejo se tornou um ídolo no meu coração, e eu não sei mais viver sem aquilo, a minha felicidade depende daquilo. E eu esqueci da suficiência do Senhor. Deus não é mais glorificado em mim, porque eu não tenho mais contentamento nele. Ele é só mais uma parte da minha vida, dentre outras que eu associo a Ele para que então possa preencher o meu coração vazio, porque Ele se tornou vazio pelo meu desejo pelas coisas deste mundo e não das coisas do Senhor. Algo foi sugerido que eles precisavam para serem felizes, além do que Deus havia dado. O verso 1 do capítulo 3 vai dizer: a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Ao serem expostos à experiência do fruto, ao serem expostos à promessa de sabedoria que aquela experiência carregava, Adão e Eva permitiram que a perspectiva da serpente moldasse a sua perspectiva, comprometesse os seus sentimentos. E agora eles não viviam mais sobre a sua perspectiva, sobre a sua cosmovisão criada por Deus em pureza, em santidade, mas agora eles viviam sobre a perspectiva diabólica da serpente, conduzidos à necessidade de coisas que Deus não lhes havia dado. E se nós começarmos a viver pela perspectiva da corrupção dessa geração, nós vamos começar a desejar coisas que Deus não tem reservado para nós. E nós não vamos mais ter contentamento nas coisas que Deus nos tem dado. Nós vamos tratar a Deus como o populacho que seguia o povo no deserto e vai dizer, Senhor, nós não temos nada senão este maná vil, que era a providência de Deus para sustentar e preservar o povo no deserto. Senhor, não temos nada, só a tua providência. Senhor, não temos nada, só o teu cuidado. O nosso coração idólatra, inconstante, vacilante, precisa de mais. Então eu preciso pecar, porque eu preciso satisfazer o ídolo que foi levantado no meu coração, e agora Deus não é mais suficiente, e a minha vida não é mais uma vida diante do Senhor, porque se eu estiver na igreja, vão me dizer que eu estou errado. Se eu estiver no meio daquele povo de igreja, vão começar a me apontar o dedo, mas quem são eles? Porque são assim, são assado. Meus irmãos, quando nós exortamos alguém na igreja, não é porque nós somos melhores, mas é porque a palavra do Senhor nos exorta. Não é pelo que eu sou, pelo que eu faço, pela minha capacidade, eu sou tão inconstante, talvez correndo os mesmos riscos que qualquer um. Mas a palavra de Deus continua sendo verdade, apesar de mim, e poderosa para transformar corações e mentes, e poderosa para salvar vidas, apesar de nós. Adão deve nunca ter imaginado uma vida diferente da que vivia antes da queda. Eles permitiram, então, que a sua santidade fosse sacrificada. Você acorda todos os dias, imaginando que seu dia vai ser perfeito.
Você acorda todos os dias imaginando, se você é um pouco mais planejado, no domingo você já traça um plano para a semana. Suas reuniões, seus encontros, suas tarefas, suas atividades. Olha, tudo vai ser perfeito. Até você se lembrar que você mora num mundo imperfeito. Na cidade da destruição, como cristão. E que as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. Mas Deus usa o lugar não planejado por nós para fazer exatamente o que Ele planejou. Essa é de Piper também, não é minha não. Deus usa o lugar não planejado por nós para fazer exatamente o que Ele planejou em nossas vidas. Homens que não querem faltar como provedores de seus lares, aplicam sua confiança na sua competência, na sua habilidade, colhem estresse, pressão. Mulheres que buscam um casamento ideal, projetam a sua expectativa, a sua felicidade em encontrar alguém que se encaixe nos seus sonhos, vai colher frustrações. Pais, mães, que planejam o futuro de cada um de seus filhos, moldando a sua perspectiva de idolatria do lar, desconsiderando o coração pecaminoso de seus filhos, a necessidade de exortá-los, de evangelizá-los, vai colher vergonha. Quando não descansamos no Senhor e tentamos fazer as coisas pelo nosso braço. Meus irmãos, o que planta na carne, da carne colhe destruição, escreve Paulo aos Gálatas, mas o que planta no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Convido você a abrir sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que nós precisamos para sermos felizes? O que o nosso coração deseja para que encontre satisfação nessa vida, precisa estar em Deus. O que nos tiraria o chão, talvez seja um ídolo que temos levantado no nosso coração. Quando o medo não nos leva, a paralisia, a angústia, a pressão, a insegurança. Quando o medo não nos leva para longe do Criador, ele é um medo sadio. Nos preserva, nos conduz, nos faz evitar pecar. Mas o medo não pode estar à altura do Senhor. O medo não pode estar dominante em nossas consciências, nos fazendo atender às expectativas do outro, às expectativas dos nossos próprios medos, para achar que vamos ser felizes dessa forma. Não sabemos o que o amanhã trará, em termos de ganhos ou perdas. Deus sempre nos ensina lições importantes através de nossos fracassos e desilusões, para que continuemos a aprender na dependência dEle, a viver na dependência dEle. Se quisermos que nossas emoções sejam então moldadas pela perspectiva de uma vida vivida diante do Senhor, precisamos atacar o coração do problema, e o coração do problema é sempre o problema do coração. Esse é um inimigo sagaz, negligenciado. Nos preocupamos em brigar com os inimigos externos, mas há um inimigo lá dentro. Uma batalha espiritual ocorrendo no nosso próprio coração. De uma natureza sendo transformada, mas resistindo a essa transformação. O salmista nos ensina: quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. No Salmo 56, verso 3. O Senhor promete que está conosco e nunca nos deixará ou nos abandonará. Aí Hebreus, capítulo 13, verso 5. Ontem nós cantamos uma música que tinha no título o Hip Chip. Hip Chip é um personagem, imagino que seja um personagem da música, porque a fala é a fala do segundo livro que ele aparece. Ele aparece em 2 livros do C.S. Lewis, no Príncipe Caspian e no Peregrino da Alvorada. E o diálogo do Hip Chip com Aslan, já lá na cidade de Aslan, depois de atravessar o mar, é um dos diálogos mais belos de todas as Crônicas de Nárnia. Mas há outros diálogos. Se você não leu as Crônicas de Nárnia, você precisa ler. É extraordinário. Tem alguns diálogos que eu queria que você pudesse, se você for ler, leia com atenção.
Um deles é o de Diggory com Aslan, quando ele pega o fruto de prata, e então ele noticia que a feiticeira também comeu do fruto. Aquele diálogo é riquíssimo. No primeiro livro, O Sobrinho do Mago. Depois, a conversa, que eu vou ler aqui, do livro do cavalo e seu menino, o terceiro livro. O livro de Shasta com Aslan, quando ele está quase chegando ali em Anvá, e eu vou ler essa história, mas tem esses outros 2 diálogos do Peregrino da Alvorada que são extraordinários. Um deles é de Eustáquio com Aslan, quando ele, então, ainda na forma de dragão, encontra com Aslan na ilha, e ele começa a querer rasgar a sua pele de dragão, com vergonha de estar daquele jeito diante de Aslan, e Aslan crava as suas patas na areia, e rasga a areia, e ele sente aquele rasgar, e aquilo faz com que ele seja transformado de volta na criança. E outro é esse de Hip Shape que nós cantamos ontem. Mas no livro Cavalo e seu menino, ele tem um momento crucial no diálogo de Aslan com Shasta, que ocorre depois que Shasta tem enfrentado várias dificuldades. Eu vou dar um pouco de contexto aqui, para ficar mais fácil para vocês. Eu sei que a maioria não leu. Mas o livro conta a história de Shasta. Ele é um órfão, que é encontrado por um pescador e criado por um pescador. E então, em algum momento da vida, quase que sendo doado ou vendido para um aristocrata daquela região do reino de Calormânia, ele foge com um cavalo narniano. O cavalo fala. E por isso é o cavalo e seu menino, não o menino e seu cavalo. O cavalo, ele é igual ao menino, porque o cavalo, ele era um narniano, ele conversava com o menino, ele não se deixava ser dominado pelo menino. E então ele segue por uma série de aventuras. E a aventura principal eles teriam chegar a Nárnia. O cavalo começa a falar sobre as coisas que ele ouvia sobre Nárnia, sobre como era deitar na grama e etc. E o menino começa a desejar ir para Nárnia também. Ele está num reino muito distante. E aí, quando eles chegam numa cidade chamada Tashbaan, eles ouvem que o rei daquele lugar, da Calormânia, e seu filho, Rabadash, estão tramando algo contra Nárnia, porque o Rabadash queria casar com Susana, e Susana não quis. Então ele leva um fora de Susana, ele fica sentido com aquilo, fazer, agora eu vou invadir Nárnia, agora eu vou fazer acontecer. E nesse processo ele deveria chegar em Anvá, conquistar a Arquelândia, que era um reino amigo de Nárnia, na fronteira com Nárnia, e depois entrar e conquistar Nárnia, e roubar Susana, e sequestrar Susana para casar. Então Shasta está sozinho, já quase no fim do livro, montado no seu cavalo, tentando atravessar um passo da montanha, num nevoeiro denso. Ele não enxerga nada, ele está quase chegando a Anvá, ele ouve os passos dos inimigos. Rabadash e seu exército de calormanos estão chegando a Anvá, eles vão atacar Anvá. Shasta quer chegar e avisar, olha só, rei de Anvá, rei de Arquelândia, vocês vão ser invadidos, se preparem. Então Shasta não vê nada, de repente ele percebe que há alguém do seu lado. Mas ele não consegue ver claramente por causa da névoa. Essa presença na verdade, Aslan. Que o grande leão, o verdadeiro rei de Nárnia, está caminhando do lado dele. Shasta se sente perdido, com medo, refletindo sobre os seus muitos desafios que o levou até ali. E então, durante o diálogo, Aslan fala para Shasta que ele esteve presente, guiando a vida de Shasta, que se via ali como um órfão, maltratado pelo seu padrasto, naquele contexto do pescador, quase o vendeu para um aristocrata. Os perigos que ele passou até chegar ali, a sua vida sofrida. Aslan então fala que, olha, eu sempre estive guiando a sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando Shasta não tenha percebido. Aslan esteve o tempo todo provendo meios, criando os contextos, os cenários para que a sua vida fosse dirigida, não do jeito que Shasta planejou, mas do jeito que ele havia planejado para Shasta. Aslan explica que ele foi o leão que perseguiu Shasta e seus companheiros, forçando a seguir o caminho, esse e não aquele. Que ele foi o leão que empurrou o barco, quando Shasta era ainda um bebê, para ser encontrado pelo pescador. Shasta estava o tempo inteiro guiando a sua vida, sem que ele então percebesse. Cada sofrimento tornado para o seu bem, para o conduzir exatamente para o momento em que ele deveria encontrar o rei da Arquelândia. E então falar do perigo, mas também ser reconhecido como o filho perdido daquele rei, e se tornar o próximo rei daquele lugar. Agora chamado Cor, e não mais Shasta. Deus está o tempo todo a nos conduzir e nos guiar, mesmo nos momentos em que nós não o reconhecemos.
mesmo nos momentos que parecem difíceis para nós, mesmo nos momentos que nós temos medo. Há um Deus que lança fora o medo. Há um Deus que nos cobre com o seu amor e que mostra que a nossa vida pertence a Ele, que é para Ele, que não é para essa geração, que não é para este mundo, mas que está neste mundo com um propósito específico de glorificar a Ele, de ter contentamento e suficiência tão somente no Senhor, de ser vivida diante desse Deus maravilhoso que nos guarda e nos protege. Aslan faz Shasha compreender que o sofrimento e a dificuldade que ele enfrentou em toda a sua vida faziam parte do plano de Aslan, que ele sempre esteve sob a proteção e cuidado do leão. Meus irmãos, as nossas emoções e os nossos sentimentos, dirigidos por uma vida diante do Senhor, eles são conduzidos na certeza, na confiança de que Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. Podemos desejar que todos os nossos medos desapareçam, mas seu maior benefício é nos lembrar o quanto nós somos pequenos e o quanto nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Que a nossa vida guardada em Deus é a mensagem maravilhosamente assombrosa que dirige nossos sentimentos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, todo-poderoso Deus, sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia nos teus caminhos, Senhor. Que o nosso desejo seja o desejo do teu coração. Que possamos conhecer e reconhecer o Senhor em cada momento de nossas vidas. E que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Que nossos sentimentos, as nossas motivações, sejam movidos para os sentimentos e atitude de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. Para que possamos viver a plenitude da confiança, de descansar e confiar, de persistir e perseguir, certos de que estamos com o Senhor. E não há medo que supere a razão de sermos chamados filhos teus. Em nome de Jesus. Amém.